Boa tarde, alunos cursistas da disciplina de Educação Cristã do Seminário Teológico Batista Norte Fluminense, Estevão Flu. Sou o professor Marcos e sou professor dessa disciplina chamada Educação Cristã. Falamos na aula anterior sobre a educação no período bíblico, focado no Antigo Testamento. E agora vamos trabalhar sobre a educação no tempo do Novo Testamento, né? Continuamos falando sobre a educação cristã no período bíblico, mas agora focado no Novo Testamento, né? Falando sobre o método de ensino de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ele revolucionou a maneira de ensinar, não apenas pelo conteúdo de suas mensagens, mas principalmente por seus métodos pedagógicos, que eram métodos inovadores, profundamente eficazes, né? E seu ensino não era meramente teórico, não era meramente é, não era meramente teórico, mas era principalmente experiencial, né? Experiencial, relacional, transformador, visando não só a transmissão de informações, mas também a mudança da vida dos indivíduos, das pessoas que o ouviam, né? Três dos seus métodos mais proeminentes foram as parábolas, os sermões e o discipulado, né? Então, preste atenção: parábolas, sermões e o discipulado. As parábolas ensinavam verdades profundas através de histórias simples, né? Jesus ele era um mestre na arte de contar histórias. As parábolas eram narrativas curtas e simples, extraídas da vida cotidiana e de elementos familiares do seu público, né? Como a agricultura, a pesca, relacionamentos sociais, que vinculavam verdades espirituais e morais profundas, né? Então, nós vemos aqui que o Senhor usou métodos pedagógicos adequados para que o público ao qual ele se dirigia entendessem. Esse é um princípio básico da comunicação, comunicar de forma que o público ao qual ele está se dirigindo entenda de fato o que ele quer passar, né? Para que a comunicação seja efetiva, é importante que emissor e receptor estejam sintonizados. E Cristo sabia, ele, o mestre, o maior dos mestres, ele sabia de tudo isso, né? E usava métodos pedagógicos adequados, né? As parábolas ajudavam na questão da memorização, né? As parábolas tornavam as verdades divinas mais acessíveis, mais fáceis de se lembrar. Elas ressoavam com uma experiência das pessoas, elas permitiam que absorvessem conceitos complexos de forma intuitiva, né? E, além disso, ela estimulava a reflexão. E, diferentemente de uma instrução direta, a parábola ela convidava o ouvinte a pensar, a interpretar, a descobrir o significado por si mesmo. Isso gerava um engajamento ativo no processo de aprendizagem, muitas vezes levando à autoanálise. Outra questão é a revelação e ocultação, né, nas parábolas. Para aqueles que tinham ouvidos para ouvir, como o Mestre Jesus dizia, as parábolas revelavam o reino de Deus. Para outros que não estavam abertos à verdade, elas permaneciam enigmáticas, né, servindo como um filtro que distinguia os corações. Exemplos notáveis incluem, por exemplo, a parábola do semeador, do filho pródigo, do bom samaritano, do tesouro escondido, entre outras parábolas, né? Além das parábolas, falei sobre os sermões, né? Os sermões eram instruções diretas e revelavam a autoridade divina do Mestre Jesus, né? Embora Jesus ele usasse parábolas como para envolver seus ouvintes, ele também pregava sermões diretos, sermões expositivos para proclamar a palavra de Deus com autoridade, né? Com seus sermões eles eram caracterizados pela clareza, poder, pela sua autoridade com que falava, algo que diferenciava ele dos outros mestres da época, dos rabinos, né, da religião judaica. Nos sermões, como o Sermão da Montanha,
Jesus proclamava a verdade, né? O Sermão da Montanha, que está do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, eles são exemplos máximos disso, né? Dessa proclamação da verdade. Jesus não apenas explicava a lei, ele aprofundava, ele se aprofundava na lei. Ele ensinava sobre justiça, sobre amor, sobre perdão, sobre oração, sobre o reino de Deus, né? E nesses sermões, ele fazia uma chamada à decisão. Os sermões de Jesus, eles eram frequentemente acompanhados de um chamado à resposta e à transformação da vida, porque ele confrontava o pecado e a hipocrisia. Os sermões precisam provocar isso. Eles precisam confrontar o pecado e a hipocrisia do ser humano, da nossa sociedade, né? Provocar a transformação, a mudança, a metanoia, a mudança da mente, né? E convida as pessoas ao arrependimento, a uma nova vida em Deus. Outra questão dos sermões era a ênfase na prática, né? O ensino de Jesus nunca foi puramente teórico. Ele sempre enfatizou a importância de colocar em prática o que era ensinado. Todo aquele que ouve essas palavras, diz Mateus capítulo 7, verso 24, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, sermões, eles colocam ênfase na prática também. Os sermões de Jesus, eles são acompanhados desse chamado, a decisão, eles são proclamadores da verdade e eles enfatizam a prática, né? Colocar em prática tudo que aprendeu. E, além dos sermões e das parábolas, tem o discipulado, que é a educação relacional que transforma, né? Transformativa. Talvez o método educacional mais impactante de Jesus tenha sido o discipulado. Ele escolheu um grupo ali seleto de homens, os 12 apóstolos, e investiu a maior parte do seu tempo e energia na formação dele. Este não era um modelo de sala de aula, mas de vida compartilhada e aprendizagem experiencial. Ali eles compartilhavam a vida em comunidade, né? Jesus viveu com seus discípulos, tá? Ele não só formou o seu grupinho de discípulos, ele conviveu literalmente seus dias, de ministério com os seus discípulos. Ele permitiu que os seus discípulos observassem suas ações, suas reações, seu relacionamento com o Pai. Eles aprenderam vendo a Jesus, né? Vendo orar, vendo curar, vendo interagindo com as pessoas de diferentes classes sociais, vendo enfrentar a oposição. Ele vivia com os seus discípulos, né? Eles tiveram nesse discipulado instrução personalizada. Embora ensinasse as multidões, Jesus dedicava tempo para instruir individualmente e em pequenos grupos, respondendo a perguntas, corrigindo mal entendidos, aprofundando em verdades. Isso fazia parte tudo do treinamento prático. Jesus enviou os seus discípulos para missões práticas, dando-lhes a autoridade para pregar, curar, expulsar demônios. Eles aprendiam fazendo, né? Aprender fazendo, né? Um dos pilares da educação, segundo a Unesco, é aprender a fazer. Aprender a saber fazer, aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a ser e a conviver. Faz parte dos 4 pilares da educação. Isso muito antes Jesus já aplicava. Jesus ensinou seus discípulos na prática, né? Dando autoridade para fazer tudo isso que eu citei. Eles aprenderam fazendo. E depois retornavam para relatar suas experiências e receberam feedback. Isso tudo serviu para modelar o caráter deles. Mais do que transmitir conhecimento, os discípulos de Jesus, eles visavam mudar o caráter, né? Jesus, no caso, visava mudar o caráter dos seus discípulos, dos seus seguidores, transformando-os em líderes espirituais que pudessem continuar sua missão após sua ascensão. A paciência, a humildade, né, o amor de Cristo eram vivenciados e internalizados por seus aprendizes. Esses 3 pilares que eu falei, parábolas, os, os sermões e o discipulado,
demonstram a riqueza e a eficácia do método de ensino de Jesus. Um modelo que continua, de fato, relevante para a educação cristã em todas as épocas. Então, terminamos por aqui essa aula. Na próxima aula falaremos sobre a educação nas primeiras comunidades cristãs. Até a próxima!